Apocalipse 2, versículo 18 e 19, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Amém. Palavra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos ministrando no texto ao anjo da igreja em Tiatira sobre o seguinte tema: purificando o púlpito da igreja. E nesta noite nós vamos trabalhar na seguinte divisão dessa mensagem: um remanescente fiel. Um remanescente fiel. E aquilo que nós aprendemos no último domingo é que Cristo é o principal responsável pela santidade da sua igreja. E como é que ele faz isso, pastor? Ele faz isso perfeitamente. Primeiro porque, como você percebe aí no versículo 18, ele tem olhos como chama de fogo. Cristo conhece as nossas necessidades. Cristo conhece aqueles que são seus e aqueles que não são. Cristo conhece aquele que é trigo e aquele que é joio. Cristo conhece as nossas qualidades. Cristo conhece os nossos erros, os nossos defeitos. Cristo nos conhece completamente, irmãos. E porque Ele nos conhece, Ele pode nos tratar também de maneira perfeita. Jesus é o principal responsável pela santidade da igreja, conforme nós falamos no último domingo, também porque Ele tem pés semelhantes ao bronze polido. Os pés do Senhor, irmãos, são poderosos para derrotar todos os seus inimigos. Sobre os pés poderosos do Senhor, irmãos, estarão os falsos profetas, aqueles que propagam um falso evangelho. Debaixo dos pés do Senhor, irmãos, estarão todas as situações que incitam a igreja ao erro. Debaixo dos pés do Senhor, irmãos, estará os nossos pecados. É por isso que Cristo é o principal responsável pela santidade da igreja. Como, irmãos, a igreja de Tiatira precisava desse Cristo com olhos como chama de fogo e com pés semelhantes ao bronze polido. Isso porque aquela igreja estava passando tanto por desafios externos como desafios internos. Os desafios externos da igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira é uma cidade em crescimento. E ela estava progredindo em termos econômicos exatamente por conta do forte comércio que havia naquela cidade. Os comerciantes, assim como aconteciam em outras cidades também, os negociantes em Tiatira se organizavam em torno de guildas, associações comerciais. O problema é que cada uma dessas guildas tinha os seus deuses, patronos, e elas frequentemente ofereciam festividades a esses falsos deuses. Nessas festividades, o que é que tinha, pastor? A carne que os participantes comiam anteriormente era oferecida aos ídolos. Essas festividades eram recheadas à base de muita bebida, e todas elas culminavam na prática de atos imorais, prostituição. É isso que, inclusive, o texto, a carta aqui ao anjo da igreja em Tiatira denuncia: carne sacrificada aos ídolos e prostituição. Estes eram os desafios externos daquela igreja. E a maioria dos habitantes da cidade, e isso, irmãos, inclui a maioria dos membros daquela igreja, eram comerciantes. Participavam dessas guildas e eram obrigados a participar de todas essas festividades. Pastor, apenas uma parte delas? Não. Do início ao fim. E se não fizessem, estavam correndo o risco de serem excluídos dessas guildas, dessas associações, ou seja, perder o emprego. E também estavam aí correndo o risco de perseguição. Então é isso, irmãos, esse é o desafio que rodeia os santos de Tiatira. Só que aquela igreja também tinha desafios internos. Quais eram os desafios internos, pastor, da igreja de Tiatira?
naquele lugar, entre os membros daquela igreja, se levantou uma falsa profetisa. Cristo a qualifica como Jezabel. Era o nome dela? Muito provavelmente não, irmãos. Mas Cristo a qualifica assim. E essa Jezabel, em suma, ensinava no púlpito daquela igreja que o cristão não deveria se preocupar tão fortemente assim em ser diferente do mundo. Não, você não precisa levar tão a sério essa questão de não se conformar com o presente século. Sempre quando convir, você pode participar de práticas pecaminosas junto com os seus patrícios, junto com os habitantes da sua cidade. E veja, irmãos, como o ensino dessa falsa profetisa era apelativo. Por quê? Porque ela dava carta branca para os membros da igreja, exatamente para participar das festividades. E assim comer carne sacrificada aos ídolos, e assim cair também na prática da prostituição. Só, irmãos, que eu preciso dizer para vocês, que nem tudo em Tiatira eram trevas. Amém? Existe um outro lado, um grupo, de fato, que se manteve fiel ao Santo Evangelho, que não deu ouvidos à doutrina de Jezabel, que não deu ouvidos à doutrina do cristianismo fácil, do cristianismo sem cruz, do cristianismo sem arrependimento, do cristianismo sem Cristo. Existe um grupo na igreja de Tiatira que se manteve fiel à sã doutrina. E é sobre esse grupo, irmãos, e é em cima das qualidades desse grupo que nós iremos ministrar a palavra de Deus nessa noite. E algo, irmãos, precisa ser dito. Eu tenho uma obrigação de dizer isso para vocês. Existem consequências para a vida dos crentes, dos cristãos, quando nós permitimos que pessoas más ou pessoas com intenções outras assumam o púlpito das nossas igrejas e ensinem aquilo que é contrário ao Evangelho. Existem consequências, irmãos. Quais consequências são? São aquelas que eu acabei de dizer para vocês. Sempre quando a igreja envereda pelo falso evangelho, aquela igreja está sujeita à idolatria e à prostituição. Sempre, irmãos, esses são os frutos do falso evangelho. Quando a igreja sai ou deixa de ouvir a mensagem pura e simples do Senhor e passa a dar ouvidos a falsos pastores, a falsos mestres, a falsos profetas, a falsos apóstolos, irmãos, as consequências sempre são as mesmas: idolatria e prostituição. Pastor, vemos isso? Claro que vemos, irmãos. Idolatria de homens, idolatria de cargos, idolatria de líderes, idolatria de ministério, idolatria de pessoas, e o pecado nessas igrejas corre solto, irmãos. E não existe nenhuma preocupação dos seus líderes de pregar contra isso. Mas existem, irmãos, consequências, ou existem resultados, quando nós mantemos o nosso púlpito o máximo possível fiel àquilo que diz a palavra de Deus. E é justo, irmãos, nós verificarmos, na verdade, colarmos aquilo que está descrito no versículo de número 19 ao remanescente fiel de Tiatira. De fato, é justo a gente pensar que o versículo 19 se refere especificamente ao remanescente fiel, aos membros daquela igreja que não deram ouvidos à mensagem de Jezabel. Eu quero que você, comigo novamente, analise aí o versículo de número 19, para que você perceba por que a gente precisa se esforçar em se manter firme no Santo Evangelho. Por que a gente precisa, irmãos, lutar
contra falsos apóstolos, contra falsos pastores. Por que a gente precisa, irmãos, manter a igreja no vivo e santo caminho do Senhor, de acordo com a palavra de Deus? Versículo 19, irmãos, nos mostra quais são os benefícios, quais são os frutos, quando a igreja não dá ouvidos a Jezabel e o falso ensino. Leia comigo novamente. Diz assim: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que a primeira. Então, irmãos, primeira qualidade. Uma igreja que não segue a doutrina de Jezabel tem obras. Os irmãos percebem isso? Jesus começa exatamente dizendo isso. Conheço as tuas obras. Pastor, o que são obras? Obras aqui, irmãos, é um termo genérico. E aí, na sequência, logo em seguida, Jesus vai descrever que obras são essas. Ele vai dizer 4 qualidades nessa igreja. Mas eu quero, irmãos, inicialmente que você perceba isso. Numa igreja que se mantém fiel ao Santo Evangelho, nessa igreja são desenvolvidas as virtudes espirituais que nós esperamos estar presente no povo de Deus, aquele que foi eleito por Deus, aquele que foi salvo em Cristo Jesus, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Nós esperamos, irmãos, encontrar na vida dessas pessoas certas qualidades, certas virtudes espirituais, e estas são possíveis apenas quando nós nos mantemos fiéis ao Santo Evangelho e não damos ouvido à doutrina de Jezabel. É por isso que nós pastores precisamos ser tão incisivos, para que a igreja não desague no pecado, para que a igreja desenvolva frutos espirituais. É por isso, irmãos, apesar de por vezes a sã doutrina não ser tão palatável ao gosto das pessoas ou ao ouvido das pessoas, apesar da sã doutrina não atrair tanto assim a multidão, nós precisamos nos manter firmes nesse ensino e nos manter firmes na palavra de Deus, porque nós sabemos, irmãos, que numa igreja que se mantém fiel à palavra, a vida de Deus brota no meio do povo do Senhor. Ela desenvolve obras, ela desenvolve virtudes espirituais. Aí, em sequência, Cristo vai descrever que obras são essas. E aqui eu vou fazer o seguinte exercício, irmãos. São 4 obras, são 4 qualidades que descrevem essas obras. E eu vou dividi-las em 2. Na verdade, não eu, a maioria dos comentaristas fazem isso. E o pastor de vocês vai dividi-las em motivações certas, 2 qualidades, e ações corretas, mais 2 qualidades. Ok? Logo em sequência, obras, o que é que nós temos? Nós temos o amor. E o amor faz parte de que grupo? O grupo da motivação certa. E aí, irmãos, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que é desenvolvido na igreja que se mantém fiel à palavra de Deus? Essa igreja desenvolve o amor. É isso que nós esperamos do povo de Deus. E por que, pastor, é importante ainda hoje nós falarmos sobre o amor? 3 motivos, irmãos. Primeiro, o amor é a principal marca do cristão. Você quer conhecer um crente? Ele ama. Quem diz isso? O apóstolo João. 1 de João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Crente ama, irmãos. Aquele que foi alcançado pela mensagem do Evangelho, ele vai amar. Aquele que faz parte da noiva de Cristo, a saber, a igreja. Aquele que é membro do corpo de Cristo. Aquele que foi enxertado na videira verdadeira. Esse irá amar. Em segundo lugar, irmãos, é importante ainda nós falarmos sobre o amor, porque o amor é mandamento de Deus. Amor é um mandamento do Senhor. Na verdade, o amor é o resumo da lei e dos profetas. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso ser,
e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E quando o crente, irmãos, não exerce o amor, ele não só está mostrando de que ele não foi regenerado, ele também está desobedecendo à vontade de Deus, um mandamento específico, direto do Senhor. Terceiro motivo pelo qual nós precisamos falar sobre o amor, irmãos, esse aqui você vai gostar, porque o amor permanecerá. Quem desenvolve essa ideia é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Os dons irão cessar, o amor permanecerá. O amor, irmãos, é o ministério eterno da igreja. E quando Cristo voltar, nós seremos o único povo que irá desfrutar desse privilégio de amar eternamente e sermos amados eternamente, porque o amor permanecerá. Amém, queridos irmãos? Agora eu quero mostrar para vocês a terceira qualidade de uma igreja que se mantém fiel à sã doutrina. Na sequência do amor nós temos o quê? A fé. Nós temos a fé na sequência do amor. E novamente, irmãos, a fé faz parte do grupo das motivações certas. Quando o pastor de vocês está falando de motivação, está falando do coração. É o que faz a gente viver de forma a agradar o Senhor. E a fé é uma motivação que precisa estar presente nas nossas vidas. Ok, irmãos. Eu poderia aqui citar vários exemplos sobre fé na Bíblia. Nós temos o texto de Hebreus 11, que é um memorial aos heróis da fé. Mas eu queria, irmãos, pensar com vocês sobre fé, trazer um significado sobre fé, pensando em dois exemplos que nós encontramos nos evangelhos. O primeiro exemplo está em Mateus 8, o segundo exemplo está em Mateus 15. O exemplo de Mateus 8 você conhece, é a cura do servo do centurião. Centurião, a história do centurião de Mateus 8, praticamente todo mundo aqui conhece, né? É uma autoridade que foi atrás de Jesus, atrás do Senhor, para que Deus fosse socorrer seu servo que jazia em cama, doente, paralítico e sofrendo horrivelmente. Só, irmãos, que aquilo que Jesus declara sobre a fé desse homem, obviamente chama a nossa atenção. Não encontrei, nem mesmo em Israel, fé como esta. E que fé é essa, irmãos? E qual é o sentido da fé para o povo de Deus? Sabe o que é fé, meu querido irmão? É crer na autoridade da palavra de Cristo. O Cristo que havia concluído o Sermão da Montanha, ou seja, que havia ensinado o seu povo, que havia exposto o significado da palavra de Deus para os seus discípulos e para a multidão. Agora vem um homem que atesta ou que confia na autoridade dessa palavra. E ele diz para Jesus: Senhor, não é necessário que o Senhor vá na minha casa, manda apenas uma palavra tua e o meu servo será curado. Isso é fé, irmãos. Fé não... Na fé verdadeira e genuína não é nem necessário a presença material de Jesus naquele lugar para que eu possa confiar ou não em Deus. Perceba isso. A fé não é ver para crer. A fé, irmãos, não precisa dessas ensinações estúpidas, me permita essa expressão, como as pessoas chamam por aí atos proféticos, para que o milagre de Deus aconteça. Irmão, acredite apenas na palavra do Senhor e creia que se Deus liberar uma palavra, o milagre irá acontecer. Vidas serão transformadas, vidas serão modificadas, o quadro da nossa família e da nossa sociedade será, irmãos, restaurado. Confie apenas na palavra de Deus. Isso é fé. O segundo exemplo, como eu adiantei para vocês, é Mateus 15. Em Mateus 15 nós temos a filha endemoniada da mulher cananeia.
E aqui, irmãos, você há de se lembrar que aquela mulher ouviu uma das palavras mais duras que Cristo poderia dar para alguém. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Irmãos, me permitam um comentário. Por muito menos eu vejo crente se desviando. Por muito menos eu vejo crente se desviando. Só que aquela mulher foi insistente. Sim, Senhor. Mas, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que é fé, pastor Natan? A partir do exemplo dessa mulher. Escute isso, irmãos. Fé é confiar e aceitar de muito bom grado tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Escute isso. No caminho da fé não vai ter só banquete, não. É por isso que a gente não pode pregar a teologia da prosperidade. É por isso que a gente não pode pregar esse evangelho triunfalista. É por isso que a gente não pode pregar, irmãos, esse evangelho de confissão positiva. Porque o povo está muito mal acostumado a só banquete, bênção e milagres extraordinários. No caminho da fé não terá só banquete, meu filho. Por vezes vai ter migalha. E aqueles que confiam no Senhor irão aceitar muito humildemente e com muita alegria tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso é fé, meu querido irmão. E é por isso que a gente precisa se manter fiel à sã doutrina, para que a fé seja desenvolvida no meio do povo de Deus. A quarta característica, depois de fé, nós encontramos o quê? O que é que nós encontramos, irmão, depois de fé? Serviço. E como nós sabemos, serviço é a palavra diaconia. Diaconia é serviço. E aquele povo que se manteve fiel, irmãos, foi o povo que desenvolveu o serviço. Veja, irmãos, como é importante, e a cada qualidade nova eu vou frisar isso, como é importante nós nos mantermos fiéis à pregação correta da palavra de Deus, porque veja quais são os frutos, são obras, é amor, é fé e agora é serviço. Nós, irmãos, aprendemos muito sobre serviço quando nós estudamos os escritos do reverendo Martyn Lloyd-Jones. E entre as várias frases de Martyn Lloyd-Jones, ou várias citações de Martyn Lloyd-Jones, eu reservei para vocês duas, para nós refletirmos sobre fé, ou sobre serviço, melhor dizendo, essa noite. Em primeiro lugar, olha o que é que o servo de Deus escreveu sobre fé. A primeira frase de Martyn Lloyd-Jones, ele disse que o serviço não deve ser motivado pelo desejo de reconhecimento ou recompensa, mas pelo amor a Deus e ao seu povo. Pastor, tem muita gente na igreja que serve em busca de aplausos, sem sombra de dúvidas, irmãos. Pastor, tem muita gente na igreja que serve em busca de likes e de um maior número de seguidores. Com certeza, irmãos. Pastor, tem gente na igreja que serve em busca ou apenas por causa dos holofotes. Irmãos, a resposta é sim. Mas o povo que tem aprendido e que tem bebido da água da vida, da palavra de Deus, aprende que nós não servimos por causa disso, ou para isso. Nós não servimos em busca de reconhecimento. Nós servimos, irmão, de fato para glorificar ao nosso Criador e para o bem do povo de Deus. É por isso que nós servimos. Uma outra frase de Martyn Lloyd-Jones, irmãos, a segunda, na verdade, citação de Martyn Lloyd-Jones sobre o serviço cristão, é quando ele diz que este não é uma prova da habilidade pessoal ou capacidade do homem, mas é uma demonstração do poder transformador de Deus. Quando nós vemos um bom pastor, um bom ministro da palavra, os nossos corações não podem enredar e dizer que grande homem de Deus. Não é por isso que nós servimos. Não é para dizer, como o meu ministério é importante. Ou como eu sou um grande líder de jovens. Ou como eu sou um grande administrador
na igreja, ou para dizer, como eu sou um excelente líder de oração. Não, irmãos. Quando nós vemos alguém servindo ao Senhor e servindo bem, os nossos corações não podem enredar em ver apenas a qualidade daquelas pessoas, a capacidade daquelas pessoas. Mas nós devemos pensar assim: como o nosso Deus é generoso para transformar esse ser que veio do pó e que poderia estar agora vivendo uma vida distante de Deus e de forma vergonhosa. Mas como Deus é generoso para transformar essa pessoa e dar para ela ministérios e capacidades, habilidades, de forma a glorificar a Deus e servir bem ao corpo de Cristo. É nesse sentido, irmãos, que nós servimos. Não é para, como nós dizemos aqui no Ceará, para se mostrar, mas é para que através de nós, Cristo seja apresentado ao mundo e para o povo de Deus. Então o que nós temos aqui, irmãos? Temos obra, nós temos o que mais? Amor, temos fé, temos serviço. Quinta característica, perseverança. E ao lado do serviço, a perseverança faz parte daquele grupo de ações corretas. O amor e a fé, motivações corretas. A perseverança junto com o serviço, as ações corretas. E existe, irmãos, e é interessante porque a perseverança, ela é uma moeda que tem dois lados, sabe? A perseverança é uma moeda que tem dois lados. Tem o lado humano e tem o lado divino. A perseverança, irmãos, em um certo sentido, é a nossa obrigação. Mas também, irmãos, em outro sentido, a perseverança é um presente de Deus para as nossas vidas. Vamos entender primeiro o lado humano da perseverança, ok? O pastor gosta muito de usar essa ilustração. O que é perseverança? Não é aquele pugilista que está preso no corner, recebendo vários golpes, pedindo a Deus para que o round acabe. Isso não é perseverança. A perseverança é mais parecida com aquele corredor de uma pista de obstáculos, que apesar, irmão, dos percalços que vão surgindo, ele continua correndo, ele continua avançando, ele continua no mesmo ritmo, até ultrapassar o seu destino final, que é a linha de chegada. Isso é perseverança. E só, irmãos, existe uma maneira do crente perseverar em Deus. Só existe, irmãos, uma forma do crente perseverar nos caminhos do Senhor. Só existe uma forma, irmão, do crente se manter fiel toda a vida no Santo Evangelho. O crente só consegue perseverar em Deus se ele perseverar na palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos ler, meditar, estudar e praticar a palavra de Deus. O crente só vai conseguir perseverar em Deus se ele perseverar na oração. Nós precisamos, irmãos, orar mais, colocar mais os nossos joelhos em terra e clamar pela misericórdia, pela graça de Deus em nossas vidas. O crente só vai conseguir perseverar em Deus quando ele perseverar nisso aqui que nós estamos fazendo agora, na adoração comunitária, na comunhão dos santos, os cultos solenes, irmãos, os cultos da igreja, os cultos comunitários são importantes porque eles também são meio de graça do Senhor para nossas vidas. E aqui nós aprendemos a palavra e aqui Cristo nos fortalece. O crente só vai, irmãos, conseguir perseverar em Deus se ele perseverar nos sacramentos. Foi o que nós acabamos de fazer aqui com a Santa Ceia. E ao lado da ceia do batismo, irmãos, e como eu expliquei para vocês, os sacramentos é a forma em que Deus, Cristo Jesus, nos alimenta. Esse é o lado humano da perseverança. Mas tem também um lado divino, irmãos. Porque nós podemos dizer que também Deus
nos persevera, ou Deus persevera em nós. E é por isso que a perseverança é para nós um presente. Porque é algo que Deus faz em nós. Porque é algo que Deus nos dá. Porque é algo, irmãos, que o Espírito Santo, é a forma que o Espírito Santo age em nossas vidas, nos perseverando, ou para colocar de outra forma, nos preservando. Eu estou falando, irmãos, da tão conhecida doutrina da perseverança dos santos. É uma obra de Deus em nós, é Deus quem nos mantém de pé, é Deus, irmãos, quem nutre em nós o desejo de servi-lo, é Deus, irmãos, quem nutre em nós o desejo de adorá-lo. É Deus, irmãos, que persevera em nós as obras, o amor, a fé, o serviço, a própria perseverança. É isso que Deus faz em nós através do Espírito Santo, sempre nos auxiliando, sempre nos capacitando, sempre nos dando virtudes para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos aqui 5 características. Irmãos, se eu concluísse essa mensagem aqui, eu me dava mais do que satisfeito em explicar para vocês: meu irmão, se mantenha fiel à sã doutrina. Meu irmão, se mantenha fiel ao santo evangelho. Meu irmão, não dê ouvido a falsos profetas. Meu irmão, não dê ouvido a falsos apóstolos. Meu irmão, cuidado com a mensagem que você tem ouvido aí pelos YouTubes da vida. Meu irmão, cuidado com as pessoas que você tem dado ouvido. Irmão, se mantenha fiel à palavra de Deus. Se o resultado, irmãos, fosse apenas os que nós acabamos de ouvir até agora, eu já me dava mais do que satisfeito. Mas tem a última qualidade, o último fruto para a igreja que se mantém fiel ao ensino correto da palavra do Senhor. Qual é o último fruto, irmão? Veja aí comigo. Qual é o último fruto? Depois de perseverança, o que é que diz o texto? E as tuas últimas obras, mais numerosas que a primeira. Irmão, quando a igreja se mantém fiel à palavra de Deus, essa igreja não apenas desenvolve amor, não apenas desenvolve fé, não apenas desenvolve serviço, não apenas desenvolve perseverança. Ela cresce. Ela progride. Perceba isso. Ela progride. O crente que ora mais. O crente que lê a Bíblia dia após dia, ano após ano, se dedica mais e tem mais interesse nessa prática devocional. Crente que serve, quer servir mais. Não está conformado com os ministérios que ele tem na igreja, ou com o tempo que ele tem se dedicado para eles. Ele quer servir mais, ele quer servir melhor. O crente que ama, tende a amar mais. E é isso, irmãos, que eu espero ver aqui, na Igreja Presbiteriana da Prata Futura. É isso, irmãos, que eu espero ver em cada igreja onde se reúne o povo de Deus. Portanto, meus amados irmãos, mais uma vez a exortação segue. Se mantenha fiel ao Santo Evangelho. No nome de Jesus, não dê ouvidos a Jezabel. Não dê ouvido, irmãos, a qualquer pessoa. Analise aquilo que o profeta diz. Se aquilo que ele diz não está de acordo com aquilo que as Escrituras diz, pare de ouvir no nome de Jesus. Se aquilo que ele diz não tem qualquer embasamento com a palavra de Deus, pare de ouvir no nome de Jesus. Pastor, qual é o risco? O risco, irmãos, é o que eu falei domingo passado. A igreja vai cair na idolatria e na prostituição. No nome de Jesus, eu espero que isso não aconteça com você. E perceba o que é que acontece com as nossas vidas quando nosso coração está aqui, nos limites da palavra de Deus e da sã doutrina. Novamente, obras, amor, fé, serviço, perseverança e progresso, crescimento. Eu espero que Deus faça isso em nossas vidas. Amém, amados irmãos?